me chamo Caroline Neres Bride, sou uma coautora do artigo, então, da Base Legal à Prática Cotidiana, o que indicam as pesquisas relacionadas à inclusão no ensino superior. Então, inicialmente, o nosso artigo, ele contava com uma pesquisa de mapeamento de artigos científicos que estivessem disponíveis na base de dados Cielo, para que se verificasse ou se identificasse, então, os estudos a respeito da inclusão das pessoas com deficiência no ensino superior. Entretanto, então, dentro do estado da arte, né, fazer este mapeamento e, tendo em vista os resultados obtidos, então, se migrou do estado da arte para o estado do conhecimento, tendo em vista a análise crítica possível que poderia ser realizado com a pesquisa em si. Então, o nosso recorte cronológico foi de 5 anos para cá, tendo em vista que um marco muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência é a própria Lei da Inclusão, em 2015. Então, para o cenário nacional, isso se torna muito importante, então, que fez reacender a discussão, tendo em vista a condição de dar personalidade diferenciada, identidade, né, que foi um marco importante pela Lei da Inclusão. E aí, em 2017, especificamente, a gente tem aí, reverberando a Lei da Inclusão, principalmente a inclusão no meio educacional, então, a legislação que trata a respeito da acessibilidade digital a todos os envolvidos no contexto educacional. Então, neste sentido também, precisamos falar a respeito dos portadores de deficiência, das pessoas com deficiência. Então, nesse sentido, o que nós pudemos observar? Nós inicialmente achamos 18 artigos, 2 eles já não condiziam com a nossa temática em foco, e aí, então, nós fomos selecionando, ficando com 15, né? Então, que fizesse essa análise propriamente dita, né? Esse ponto de vista crítico a partir, então, da lei de inclusão e deste, então, marco dentro do sistema educacional da pessoa com deficiência. Nossos anos, então, são de 2019, 20, 21, 22, 23. Não incluímos 2024, até porque esse trabalho ele se iniciou no início, essa pesquisa ela se iniciou no início deste ano. Então, e até porque nós poderíamos ter dados diferenciados do início desse ano até a publicação do artigo. O que acontece também? Nas narrativas dos artigos anteriores, se via uma escassez de publicações a respeito da temática, o que não é a mesma situação que nós encontramos atualmente. Então, claro, em vários e vários vieses, né? Mas se vê uma repercussão maior, então, da preocupação desta inclusão da pessoa com deficiência. Então, basicamente, o que a gente precisa pontuar a respeito do trabalho? Então, a respeito da inclusão, dar condições, a lei fala em incluir, mas a gente visualizou, então, com a análise dos artigos apresentados, a crítica no qual sentido? De que falta uma estrutura, não apenas física, mas uma estrutura pedagógica, no sentido de que se tenham, então, professores qualificados para tanto, que se tenha a estrutura para tanto, né? Então, o que gera, então, principalmente a ausência de fiscalização, então, para que se efetive com mais completude, então, a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. Insta salientar que ele é uma necessidade urgente, tendo em vista que a inclusão de todas as pessoas, a Constituição Federal já garante, né, que os direitos são fundamentais a todas as pessoas, independentemente da sua condição, raça, então dentro da política de não discriminação. Então, é dever das instituições fazer esta adaptação, reconhecer e acolher, garantindo, então, condições adequadas. Entretanto, conforme ali nas considerações finais do nosso trabalho, o que se verifica, então, esta ausência de estrutura
profissional, não no sentido de, por exemplo, de setores de apoio, mas de professores propriamente ditos de sala de aula, digamos assim, professores titulares dentro do ensino superior, principalmente porque, por muitas vezes, essas graduações possuem professores de conhecimento técnico e não de conhecimento pedagógico. Então, isso acaba refletindo, então, numa inadequação ou ainda, né, num prejuízo, então, à pessoa com deficiência. Então, essas são as considerações que nós extraímos da pesquisa. Essa pesquisa, ela ainda tem muito ela de intenção futura, tendo em vista que se fala, então, recentemente, então, né, de 5 anos para cá, ou de 9 anos para cá, mas agora que se tem a condição de se analisar quais são as estruturas também que são necessárias, não somente o professor habilitado, o professor qualificado, mas outras estruturas também que podem ser realizadas e principalmente de casos que deram certo. Então, há uma perspectiva de trabalho contínuo e futuro. A inclusão da pessoa com deficiência, ela é um assunto que necessitará ainda de muito estudo, de muita evolução no mundo acadêmico. Então, nós visualizamos dentro desses artigos que nós selecionamos esta condição, né? Entretanto, há ainda muito o que se pesquisar a respeito da pessoa com deficiência no ambiente de graduação, no ambiente universitário, então no ensino superior. É isso.